Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, as leituras falam pra gente que nós devemos provar a suavidade da palavra do Senhor, a qual nos cumula de forças para a caminhada cotidiana, ajuda-nos a viver em harmonia com todos e nos torna discípulos e imitadores de Cristo, pão da vida. Então a primeira leitura de hoje está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 a 8. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 a 8. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se, e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tomou segunda vez, e tocou, e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, essa primeira leitura, ela mostra pra gente, né, que as grandes personagens bíblicas, né, também tiveram, né, as suas fraquezas e os seus desânimos, né? Como a gente pode ver aqui nessa primeira leitura, Elias, né? Então, alimentado pelo anjo, né, ele adquire a força necessária para poder continuar o seu caminho e missão. Então, o profeta, né, como que refaz a experiência de Israel pelo deserto, né? Diante do desânimo e do murmúrio, Deus o alimenta, Deus o dá forças para seguir em frente. E nós realmente devemos ser assim também. Nós devemos, alimentados por Deus, né, criar ânimo dentro de nós para que a gente possa seguir em frente, firmes e fortes na nossa caminhada, tá certo? E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Efésios, capítulo 4, versículo 30 a 32, e depois o capítulo 5, versículo 1 e 2. Efésios, capítulo 4, versículo 30 a 32, e depois o capítulo 5, versículo 1 e 2. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda a malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então essa segunda leitura, né, mostra pra gente aqui a carta de São Paulo aos Efésios, né, ela nos convida a abrir espaço para que o Espírito de Deus possa agir em nós, ajudando-nos a eliminar tudo que nos impede de viver como cristãos, fiéis seguidores do Mestre. Então que nós realmente, né, possamos evitar, né, que os vícios, né, e a vivência, os vícios, né, as coisas ruins atrapalhem a nossa vivência social e comunitária, né? Que nós possamos sempre, cada vez mais, fazer o que Deus nos pede, que a vontade de Deus prevaleça em nós, que nós possamos seguir fiéis, né? E eliminar tudo que nos impede, né, de seguir como cristãos, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 6, versículo 41 a 51. João, capítulo 6, versículo 41 a 51. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: Desci do céu?
Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, essa leitura do Evangelho, né, fala sobre os adversários de Jesus, né? E tinha, infelizmente, muita gente estava contra Cristo, né? E os adversários dele, né, não aceitam, né, que ele se considere filho de Deus, mas ele é filho de Deus, né? Isso é verdadeiro, né? Não é uma invenção, isso é verdadeiro, né? Cristo é o Filho de Deus, é o Filho que Deus mandou para salvar a humanidade, né? Então, o mestre, em vez de se preocupar com isso, ele vai além, né? Apresentando-se não só como Filho de Deus, mas também como o pão vivo que desceu do céu, né? O único capaz de saciar plenamente a fome dos que, a seu exemplo, anunciam o reino, né? E fazem também a vontade do Pai, tá certo? Então, que nós possamos sempre, cada vez mais, fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus na nossa vida e anunciar o seu reino para todos, que nós realmente possamos sempre, né, nos alimentar, né, nós possamos sempre nos alimentar de Cristo, né, Ele, né, que é o pão vivo descido dos céus, tá certo? Que nós possamos sempre nos saciar, né, com Cristo, né, que é o pão vivo descido dos céus, tá certo? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço, né? Eu quero aproveitar e desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais que sempre ouvem os vídeos, né? Sempre estão curtindo, né? Em especial o meu pai também, né? Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.